Muito bem, então aqui eu abri o PD, vocês vão ver apenas essa tela quando a gente abre ele. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar ele para áudio e para instalar bibliotecas. Então, as configurações de áudio do PD, elas ficam aqui, PD preferências áudio, isso no Mac, tá? No Windows é um pouco diferente, no Linux, inclusive, tem que conferir como é. E aqui, quando a gente abre áudio, abriu aqui outra tela, a gente escolhe a interface de entrada e de saída. Aqui ele encontrou o meu fone de ouvido, não é a melhor coisa, porque não funcionaria bem. Esses fones, às vezes eles têm uma taxa de amostragem diferente para entrada e saída, e o PD não vai aceitar bem isso, tá? Então, botei aqui uma entrada padrão de microfone, saída de microfone, posso escolher aqui a taxa de amostragem, e esse campo delay, às vezes é importante a gente mudar, porque quando ele está muito baixo, aqui no meu caso está 5, tem funcionado bem, mas dependendo da máquina, às vezes tem que ficar 20 e às vezes até mais, tá? Depois de colocar, a gente faz Save All Settings, tem que clicar aqui, o Mac pede coisas aqui, Apply e OK, tá? Façam essas três coisas para ele lembrar a configuração, para ele aplicar a configuração e para ele fechar a tela, tá? São botões que têm funções diferentes, um pouco redundante, talvez tenha que apertar tanto botão, mas é assim. Configuração para bibliotecas, toda vez que a gente quiser instalar uma biblioteca, a gente vai aqui em Help, Find Externals. E, de novo, né, o meu Mac está em inglês, eu prefiro deixar assim porque fica mais fácil de encontrar ajuda na internet se alguém, né, tem alguma solução. E antes de usar aqui, a gente vai aqui em Preferences dessa janelinha específica de instalar bibliotecas. E aqui ele vai perguntar onde é que vão ser salvas as bibliotecas. Vocês podem deixar o padrão, Users Padovani Library PD, aqui no meu caso, né? Padovani é o meu usuário nessa máquina. Library PD. Isso é o diretório onde vão ser salvas todas as bibliotecas que a gente quiser instalar. E aí ele pergunta outras coisas. Tentar remover bibliotecas antes de reinstalá-las, isso é bom porque pode ter uma nova versão, você desinstala a antiga para não dar conflito, tá? Então eu deixo marcado. Show readme of newly installed libraries, se existir, isso é bom porque às vezes o desenvolvedor, né, marca alguma coisa lá interessante. E a última, should newly installed libraries be added to the search path? Eu costumo deixar marcado sim, tá? Isso não é o padrão, mas eu prefiro deixar marcado. Ok? Hide Foreign Architectures é bom deixar marcado, porque senão ele vai procurar, por exemplo, bibliotecas que foram compiladas para Linux ou para Windows, e não é o caso. No Mac, a plataforma é conhecida como Darwin, que vamos dizer assim, a camada Unix do Mac, tá? A gente vai dar OK. E a partir de agora a gente pode procurar bibliotecas. Então, por exemplo, uma biblioteca que a gente pode utilizar bastante é uma que chama Timbre ID. Quando eu dou search aqui, ele vai procurar. Pode ser que na primeira vez que rode, se você tiver algum firewall, o firewall reclame, tá? E aí ele, se tiver mais de uma versão, ele vai colocar todas as versões aqui. Mas aqui ele encontrou apenas uma, que é a última, que foi compilada, foi disponibilizada pelo desenvolvedor, que é o William Brandt, em 28 de junho de 2019. Marcar, e ele vai perguntar se eu quero instalar naquele diretório que a gente deixou marcado, eu vou falar que sim, e aí vai vir uma barrinha aqui mostrando o progresso da instalação. Tem várias outras bibliotecas que a gente pode utilizar, uma muito útil é a ELS, do Alexandre Torres Porres, que é um músico, desenvolvedor lá de São Paulo. Então, por exemplo, vou marcar aqui a última dele, e ela já vem com um tutorial de Live Electronics, que é muito bom para quem aí estiver começando a utilizar, tá? Pode aprender bastante coisa lá. Vou dar yes também. A dele deve demorar um pouquinho, porque acho que tem alguns arquivos de áudio que vem junto. E, bom, enquanto vai instalando lá, tem algumas outras que nós vamos realmente precisar durante a disciplina. E uma delas é a Gem
que é uma camada do PD para trabalhar com processos visuais. Então, vou procurar o Gem. A última disponível é esse 0.94, também de 2019, então vou baixar essa última aqui, 14 de março de 2019. E tem mais uma que pode ser útil também para processos visuais, que chama Ofélia. Também vou baixar essa última aqui. Essa também deve demorar mais um pouquinho. Enquanto vai baixando essa, a gente vai também procurar uma desenvolvida pelo pessoal do Conservatório de Moscou, que chama CEAMMC, CEAMC. E aí eu também vou baixar a última versão dela, de 30 de março, agora de 2021. Essas versões, às vezes, alguma pode ter um bug e tal, eu sempre baixo a última, se dá algum problema eu vou testando as anteriores, né? Eu usei mais ela no ano passado, estava na versão 0.8. Essa também deve demorar um pouquinho, porque acho que também tem exemplos de áudio. Quando a gente baixa uma biblioteca, baixa junto com ela, né, exemplos, arquivos de áudio, tudo que ela utiliza para mosrar as funcionalidades dela. Por exemplo, o Gem baixa alguns arquivos curtinhos, mas baixa uns arquivos de vídeo. E por último tem outras, né, que são bastante úteis. A IMLib, por exemplo, é bastante útil, que é desenvolvida pelo pessoal do IEM, que é um instituto de Graz, Instituto für Elektronische Musik, se não me engano. Também deles tem a IM Matrix, que mais? Bom, a gente vai vendo outras. Cyclone, que imita alguns objetos do Max, tá? E por aí vai. Então fica a dica aí de como fazer essa instalação, tá? Quando as bibliotecas estão instaladas, a gente pode encontrá-las pelo browser do PD. Então vou aqui Help Browser, eu acho que em português deve estar Ajuda Navegador, né? E aí abre essa janelinha aqui que tem os objetos. Vocês vão ver que tem objetos aqui que a gente não instalou agora. Por exemplo, o Sigmund já vem com o PD. Ele não é parte do PD, do núcleo do PD, mas ele já existe também. Então, o Gem vai ter todos os objetos dele. E aqui tem os helps. Então, se eu quiser, né, ver alguma coisa que... Opa, peraí que fechou tudo aqui. Então, vamos de novo. Browser. Gem. Então, se eu quiser ver, né, como funciona um objeto específico, eu posso clicar no help dele. E algumas bibliotecas vão ter exemplos, né? Então, aqui o Gem tem vários exemplos. A Else vai ter todos os helps aqui e tem o tutorial. Ele tem subpastas com volumes, enfim, tem que ir navegando aí. Ofélia, a mesma coisa, tem um help geral, tem exemplos. Essa é um pouquinho mais complicada, a gente talvez veja junto. O Sigmund é bastante útil porque ele reconhece os parciais de um som. O Timbre ID. Esses outros são coisas que já estavam no meu computador, tá? O 3F é uma biblioteca que eu compilei, enfim. Mas a gente vai ver mais de perto essas bibliotecas durante as aulas.